Gênesis 45, antes de nós lermos, põe o dedinho na tua Bíblia assim, marcando para não perder, levante bem alto e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Estou com o pensamento acelerado. Eu estava pensando que dia 27, pastor tem essas coisas, fala uma coisa, pensa outra, né? Nós vamos fazer o nosso batismo, 27 de julho, vamos fazer agora, podemos fazer batismos a partir do dia 27. Você que quer se batizar, dia 27, você que falou: eu vou ser o primeiro a me batizar nesse batistério. Então quero ver agora, aonde está você? Eu vou ser o primeiro. Vai estar pronto dia 27, graças a Deus. Já tem até uma escadinha para a gente não cair mais. Muito legal. Vai agora por azulejo essa semana. E se Deus quiser a gente compra a bomba e o aquecedor, né? Chique, quem batizava na água gelada agora vai ter água quente. Mas a gente não rebatiza ninguém não, viu, pessoal? A gente não rebatiza não. Batizou, está batizado. Gênesis 45, versículo 21, diz assim: assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhes relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós cremos que a Tua palavra foi guardada e preservada para o nosso alimento espiritual, Senhor. E nós cremos nessa noite que barreiras, cadeias, pensamentos que impedem a nossa fé vão cair por terra em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu preparaste esse momento para falar conosco. E eu abro meu coração. Tua igreja abre, Senhor, o coração para receber a Tua voz e ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: eu abro meu coração para receber a palavra do Senhor. Amém. Você imaginou essa cena? Coisa incrível. A gente sempre para no capítulo 45, pelo menos eu particularmente, na história de José encontrando os irmãos, e aquele reencontro fantástico, José liberando perdão, e é um momento assim, marcante, porque é a história de quem deu uma virada, que deu uma volta na vida, e vendido, e jogado, agora ele é o governador, e os seus irmãos vêm pedir ajuda, vêm pedir socorro, e caem justamente na mão de José. Mas hoje eu queria ir um pouco mais adiante, e perceber para você, e passar isso para você, perceber com você, esse coração de José, quando ele olha para os seus irmãos, ele fala assim: não briguem no caminho. Isso me chamou a atenção porque, de tudo que ele já tinha sofrido, tudo que ele já tinha passado com aqueles irmãos, ele olha para os irmãos, cobre os irmãos de presente, e fala assim: olha, quando vocês voltarem para casa, não briguem no caminho, não fiquem discutindo. Talvez ele estivesse preocupado que seus irmãos iam dizer assim, mais ou menos: o
Porque quem é que vai dar notícia para o papai que a gente pegou José e colocou ele num poço, depois vendeu? Vai ser você. Não, vai ser você. A Samanta fala, não, Ricardo fala, a gente fica discutindo, né? E no caminho pudesse estar essa briga. E eu entendo também que a Bíblia está falando para nós que quando nós escolhemos um caminho de vida, um direcionamento, ou recebemos uma direção, é preciso tomar cuidado para que discussões pelo caminho não nos levem para longe dos propósitos que Deus tem para nós. Eu não sei se você já viveu uma situação assim, onde Deus vai falando ao seu coração e Ele vai trazendo um direcionamento, mas aí começa a ter uma brigazinha, e aquilo que era um propósito de Deus na sua vida, quando você menos espera, você já está distante, já está longe, era para acontecer, era para ser naquele momento e acaba não acontecendo nada, porque quando você menos espera, a confusão está armada e você está longe dos propósitos. Isso acontece muito. Eu me lembro uma vez, quando comecei a pastorear e a pregar, eu estava indo para uma igreja pregar, logo no começo do meu ministério, e no caminho, quando eu estava indo para a igreja, eu não sei o que aconteceu, não lembro, mas eu sei que eu tive um desentendimento com a Lupe, e ela falou alguma coisa que eu não gostei, deve ter reclamado de alguma coisa que eu comi, não sei, coisa de menos, coisa mais trivial, coisas que não vale nada. E eu me lembro que eu fiquei tão angustiado. E a gente, quando é mais jovem, a gente faz umas orações tão esquisitas, né, pessoal? Tão sem noção, que eu falava para Deus assim: Deus, como eu posso agora subir no seu altar, e com a ira que eu estou, porque ela reclamou do macarrão que eu fiz, sei lá o que era. E na verdade, eu aprendi uma lição. Muitas vezes situações pequenas vão trazendo discussões, problemas e brigas no caminho que vão tirar você do foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida. José, com sabedoria, ele olhou para os irmãos, ele não só preocupou de cobrir os irmãos de bênção, cobrir os irmãos de milagres assim materiais, né, de coisas que Deus tinha feito, ele se preocupou com o coração deles e disse assim: olha, não brigue no caminho. Ei, fecha um pouquinho a boca. Fala menos. Não fica discutindo tanto por coisas que não têm valor. Isso só vai desviar você do foco, tirar você da direção do que Deus quer fazer. Você crê no que eu estou dizendo? Segura um pouco. Para que ficar tão nervoso? Para que você ficar discutindo? E Deus quer levar você para um lugar e você não consegue chegar nunca naquele lugar, porque você começa a entrar em discussões paralelas que te levam para longe do que Deus quer fazer na tua vida. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a mensagem que eu quero pregar hoje. É só uma coisa que Deus tocou no meu coração. Então eu fiquei imaginando aqueles irmãos entraram, né, naquelas carruagens, com mudas de roupas novas. Talvez já foram até vestidos as mudas, né, para chegar em casa chique. Você já comprou roupa e você já quer trocar e sair da loja vestido? Talvez fosse assim, né? Mulher faz isso, né? Faz ou não? Só sapatos. E aí eles foram. E eles chegaram em casa e talvez no caminho eles foram discutindo, dizendo assim: quem vai falar para o papai que José está vivo? E a história da besta fera que comeu ele? Quem vai dizer que não tinha besta fera? Quem vai contar para o papai que José não morreu e que José é o governador? E quando eles chegam, eles encontram Jacó. Eles encontram Jacó, e quando eles encontram Jacó, eles dizem: olha, quero dizer uma notícia para o senhor, papai, o teu filho José está vivo. Você imaginou o impacto que foi isso no coração de Jacó? O impacto dele saber que o filho que ele amava, que era o filho querido dele, que ele esperava que já tinha partido, já estava com o Senhor, agora ele recebe uma notícia que o filho está vivo e tem mais. O filho é o governador de todo o Egito. E tudo aquilo que ele está vendo, tudo aquilo que está na frente dele, é resultado das bênçãos de José. A Bíblia diz que o coração do idoso Jacó quase parou. Eu gosto de uma versão mais antiga que diz que o coração dele desmaiou. Eu não sei como o coração desmaia, mas acho que o coração não está batendo assim, ele faz assim. Aí ele volta. Mas eu gosto disso, eu acho que a Bíblia está falando uma coisa assim forte para a gente, né? O coração dele desmaiou. Já teve algum momento na sua vida que o teu coração desmaiou por alguma coisa?
Talvez o dia que ele te pediu em casamento e você desmaiou, né? Ou o dia que você recebeu uma resposta do Senhor, assim, que era algo incrível na sua vida, e você disse, Deus, que bênção! E o teu coração começou a bater forte alegria. Ontem no Jogo do Brasil, nosso coração quase desmaiou. A gente sabe que é comprado, né? A gente é meio engraçado, né? Eu me lembrei muito da pregação do César Sampaio aqui, quem estava aqui na época do César Sampaio pregando aqui na igreja, e ele falando sobre a Copa do Mundo, eu falava assim, por que você falou para mim tudo aquilo? E a gente, sei lá, e a gente fica assim, vai. E quando venceu, o que você fez? Você ficou muito feliz, né? Tem gente que não liga para isso, né? Eu também não ligo muito, mas ontem eu fiquei assim, sabe? Queria ganhar. E aí então, diz a palavra do Senhor, eu só estou contando para você que a Bíblia está dizendo para nós que Jacó não podia acreditar neles. E eu entendo que Jacó não podia acreditar neles porque eles já tinham mentido uma vez, né? Eles já tinham contado uma mentira. Qual é a verdade? A verdade era que José tinha morrido ou a verdade é que José estava vivo? E ele não conseguiu acreditar. Ele olhou para aquela situação e disse, e agora? Não acredito. Todos esses anos eu acreditei numa mentira. Todos esses anos eu fui enganado por esses meus filhos. O meu filho está vivo. Você já imaginou assim? Eu não consigo nem conceber isso. De alguém que imagina que seu filho morreu. Eu consigo pensar, mas não ter aquele impacto e dizer, não, teu filho não morreu. Teu filho está vivo, bem e governa todo o Egito. Então diz a palavra de Deus que Jacó não conseguiu acreditar, mas vendo ele que havia tantos presentes, e eu acho interessante que José deu a Benjamim, o seu verdadeiro irmão da mesma mãe, deu 300 moedas, né, para ele. O menino chegou lá com roupa nova, 300 moedas, carruagem do faraó, tudo para buscar. Você imaginou que coisa incrível? Aquele sonho que você acha que nunca mais vai acontecer na sua vida, amanhã para na porta da tua casa, um carro, uma pessoa, um amigo, e fala assim, eu vim te buscar, porque agora chegou o tempo de você reencontrar esse sonho que você achou que tinha perdido. E aí, diz a palavra de Deus que Jacó olhou para tudo isso e disse, creio, não creio, vou crer, não creio, é verdade, não é? Aí o espírito de Jacó reviveu. E eu fiquei pensando, o que é esse espírito que revive? O espírito de Jacó que revive. É aquele momento da nossa vida que a gente tem um sonho que parece que não vai acontecer mais, um projeto, um plano, um desejo, um momento que você idealizou algo e você diz, isso não vai acontecer mais, e você abandona, você desiste, você larga a mão, você vive a vida um pouco mais amargurada, né? Como a gente estudou agora na quinta-feira, Eclesiastes, não tem sentido a vida para você, você olha e diz assim, isso aí vai ser sempre assim. Você já teve um momento na sua vida que você disse, isso não vai mudar, vai ser sempre do mesmo jeito, isso vai ser... Não tem transformação, mas então ele começa a perceber que tudo aquilo é verdade e o coração dele revive. O coração do ser humano revive quando? Quando uma ideia, uma proposta está morta e aparece uma nova oportunidade. O coração da gente revive quando a gente acha que aquela pessoa que a gente amava não ia mais estar com a gente, e de repente a gente encontra essa pessoa no meio do caminho, e Deus fala conosco, olha, essa é a pessoa que eu separei para você, e o teu coração começa a bater forte. O teu coração revive quando você tem um projeto, uma missão, uma oportunidade que você acha que nunca aconteceu, uma segunda chance que Deus prepara para você, e essa segunda chance chega na tua vida, e o teu coração começa a saltar de alegria. Eu tive essa experiência esse ano, para mim, falou muito ao meu coração, não foi nada excepcional, mas quando, no final do ano, eu estava um pouco triste com algumas coisas minhas, pessoais mesmo, nada grave, nada sério, e eu não gosto muito de comentar isso com ninguém. Comentei com alguns amigos aqui da igreja, um pouco triste com algumas situações, e eu dizia assim para mim mesmo, isso não vai mudar nunca, isso aí é assim mesmo, tem que me conformar com isso. Já fez isso? É isso aí, pessoal, a vida é assim, meio como Eclesiastes fala lá no capítulo 1, a gente estudou, dizendo, nada tem sentido,
O que foi interessante é que os problemas continuaram, as situações continuaram, as dificuldades continuaram, mas num determinado momento eu comecei a sentir a ação de Deus. E é isso que eu quero falar para você, querido. Ainda que você sinta que as coisas estão do mesmo jeito, Deus tem uma ação dele que está acontecendo. E quando essa ação vem sobre a sua vida, o seu espírito revive e você começa a dizer: eu sei que Deus tem algo para fazer. Às vezes os problemas nem mudaram, o problema está lá, mas o teu espírito reviveu. Diz a palavra de Deus então que Jacó, o idoso, levanta, dá um basta, e eu fico imaginando que ele dá um basta, e o coração agora batendo forte, ele fala: vou encontrar o meu filho José. Quero tirar algumas lições desse texto. Primeiro, querido, é que por muitos anos Jacó achou que não ia encontrar mais José. Por muitos anos ele achou que o filho querido dele estava morto. Por muitos anos ele não tinha mais esperança. Por muitos anos ele pensou que a vida ia ser daquele jeito, na mesma toada, sem mudança, sem nada acontecendo, e as coisas iam acontecendo segundo, ao propósito, o vento da vida. Por muitos anos ele acreditou nisso, até que ele recebeu uma notícia que o coração dele quase parou. Hoje, eu estou orando para que Deus traga uma notícia na tua vida, e que a bênção seja tão grande, que o teu coração salte dentro de você. Para você que está dizendo que a vida vai ser sempre igual, para você que está dizendo que a vida não tem mudanças, eu estou orando, querido, para que você receba de Deus, da parte do Senhor, algo que o teu coração vai desmaiar. Só por um segundo, porque eu não quero que você morra, você volta rapidinho. Só desmaia um pouquinho. E você vai dizer: eu creio. Você vai dizer: Senhor, é minha alegria, é muita emoção o que o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Porque tem alguns momentos da nossa vida que a gente acha que os nossos planos, projetos, propósitos, desejos, desígnios, sonhos, chame como você quiser, morreram. Mas eu tenho uma notícia para dizer: os teus sonhos, projetos, propósitos, desígnios não morreram. Deus tem guardado eles para você. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Eu creio, querido, que na vida de Jacó, nesse momento, o sonho dele, o filho amado dele estava vivo. E é mais ou menos assim para mim como eu vejo esse texto. Deus está aguardando os propósitos dele para você. Você que está dizendo: olha, não vai acontecer mais, não tem mais jeito. Você tinha uma promessa, e teve um tempo que você acreditava nessa promessa, como Moisés acreditou na promessa dele de ser o libertador e depois desistiu dela. Talvez você esteja nesse tempo, no tempo do deserto, no tempo como Moisés, assim: não, eu já tentei isso, já fui tentar libertar o povo, não deu certo, eu não vou mais. Mas eu creio assim, creia você se quiser, pode até me chamar um pouco de ingênuo, mas eu acredito muito, porque Deus já fez isso tantas vezes na minha vida. Promessas que estavam ocultas, guardadas, Deus preservou, é como se fosse aqui uma sala, e Ele colocou aqui dentro a minha promessa, e Ele alimentou, Ele guardou. Eu achava que não ia acontecer mais, eu pensava que não tinha mais solução, eu pensava que não tinha mais jeito, mas Ele estava cuidando do meu José, Ele estava cuidando do meu filho, Ele estava cuidando do desejo do meu coração, e na hora certa, querido, Deus vai chegar para você, vai dizer assim: vem aqui, abre essa porta, a porta que eu estou dizendo para você abrir, a porta que eu estou mandando você abrir. Na hora que você abrir essa porta, querido, vai estar lá, guardado, preservado, o sonho, o projeto que Deus colocou no seu coração, porque Deus não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Ele guardou o propósito dEle, querido. Shecalabás, aleluia. O projeto de Deus para você ainda está vivo, meu irmão. Você pode dizer como Jacó: eu penso que essa foi uma discussão que aconteceu lá, por causa de uma palavra. Os mais estudiosos da Bíblia vão entender. Ele usa uma palavra dizendo assim: basta. Quando você usa uma palavra basta? Quando alguma coisa está te incomodando, quando você está se sentindo pressionado, quando há uma certa peleja por alguma coisa, sabe aquela discussão? Eu fiquei imaginando, por que ele ia dizer basta? Você não diz basta, por exemplo, para nada. Ah, basta para você também, basta para você. Você está olhando para mim, basta de olhar para mim.
Você tem um propósito para dizer basta. E eu fiquei imaginando que devia estar tendo assim uma certa discussão. Papai, o senhor já é velhinho, não vai lá ver. Acho que a viagem vai ser muito longa. Ou senão ele disse, será que está vivo mesmo? Ah, sei não, esse povo é mentiroso, já mentiu uma vez. Acho que é uma desculpa só para me tirar daqui da minha terrinha, da minha... Você sabe como o idoso pensa, né? Casa dele, terrinha dele, mudar, jamais. Mas Jacó é um homem que é um exemplo para nós. Agora ele já é um servo de Deus. Diz a palavra do Senhor que no caminho para o Egito ele para e constrói um altar e consagra a vida dele a Deus, porque agora ele sabe que nas viagens dele, Deus está com ele. No entanto, eu creio que ele olha para esse momento da vida dele e diz assim, basta, para de ficar pensando, será? Eu tenho uma sensação comigo, que isso já aconteceu comigo, que algumas vezes Deus abre a porta para nós e Ele começa a dizer, olha, é tempo de você reviver o sonho que morreu, e a oportunidade chega na sua mão, e você começa a discutir com você mesmo, interiormente, se você deve entrar ou não. Já aconteceu isso com você? Não é com ninguém, é com você. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu fiz uma prova, eu já contei essa história, mas quando eu li esse texto eu lembrei, eu queria fazer uma viagem, queria fazer um estudo fora, e eu fui reprovado. E eu vou ser muito sincero com vocês, poucas vezes na minha vida eu reprovei em alguma coisa, e naquela prova eu reprovei. Só que Deus tinha um propósito para eu para lá. Entenda, no dia seguinte a mulher que me fez a entrevista por telefone e eu fui mal, ela me ligou e pediu perdão. E disse, olha, eu fui muito dura com você, você passou. Mas eu queria que você estivesse lá na sala, para você ver como eu fui corajoso. E eu disse para a mulher assim, sabe o que eu acho? Acho que só tem toda a razão, não tem condição nenhuma de ir. Deus tocou o coração, mudou a sentença, abriu a porta, deu a segunda chance, e eu queria que você visse o quanto eu tentei desanimar aquela mulher de me levar para estudar. Até hoje, eu me assusto com as coisas desanimadoras que eu falei. Ali foi um divisor de águas, porque eu aprendi uma lição. Muitas vezes Deus está colocando a oportunidade na tua frente, e você vai discutindo pelo caminho, vai brigando pelo caminho, vai criando confusão. Ou Deus te dá uma oportunidade na sua frente, e você fica cheio de pensamentos que, mas será que vai dar certo? Eu já tentei isso, eu já fiz isso. Antigamente eu fiz, não deu certo. Irmão, você tentou, você era outra pessoa. Agora Deus te fez crescer, amadurecer, te fez você ter experiências novas. E você fica aí tentando, Deus está te dando a bênção, abrindo a porta e dizendo que o teu sonho está vivo, teu sonho existe, que Ele preservou o teu projeto, que Ele guardou a tua oportunidade. E você fica assim, não, será que vou? Vou ou não vou? Eis a questão. Entro ou não entro? Irmão, tem momentos na nossa vida que a gente tem que dizer, basta, eu vou cair de cabeça no projeto de Deus na minha vida, eu vou aceitar essa oportunidade que Deus está dando na minha vida, eu vou entrar com o meu coração no projeto que Deus tem para mim, porque Ele preservou a proposta, o projeto que eu sonhava no meu coração. Então eu imagino que Jacó deu um pulo e disse, basta, para de racionalizar, eu estou velho. Se Deus tivesse feito isso há 10 anos atrás, eu queria. Já disse isso. Mas agora, Deus, agora, será que é verdade? Será que eu posso acreditar? Basta. Eu acho a frase de Jacó linda, e eu tomei posse dela. Meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Eu vou traduzir o que eu entendi dessa frase. Os meus sonhos, meus projetos estão vivos, e eu vou vê-lo antes que eu morra. As palavras que Deus tem dado profeticamente a mim, a você, estão vivas, e eu vou vê-las antes que eu morra.
Sabe aquela promessa que está engavetada aí no teu coração, que você nem quer falar para ninguém, que você tem medo de falar e as pessoas rirem de você? Ela está viva e guardada por Deus. E agora é hora de você se levantar e dizer: eu vou viver essa promessa antes que eu morra. Basta de racionalizar, basta de ficar dando desculpa, basta de ficar dizendo: ai, não sei, será que eu vou sofrer? Vai sofrer sim, pessoal, vai sofrer. Mas é assim mesmo, sofre e conquista, porque a vida é assim. Se eu disser que não vai sofrer, eu fico imaginando o caminho, né? Mesmo que a carruagem fosse bacana do faraó, não era viajar de avião, né, pessoal? Aliás, viajar de avião também você sofre muito, viu? Aqueles banquinhos apertadinhos assim, 12 horas, você sofre. Mas não tem problema, mas depois que você chega lá, o que você faz? Ah, você sorri. Você canta aquele hino assim: quem te viu passando pela prova vai dar glória a Deus. Não é assim? Você tem que dar glória, meu irmão. Você fala: olha aí, quem te viu passando pela prova, agora vai ter que dar glória a Deus. Agora, o que eu aprendo também dessa lição é que Deus está guardando os nossos sonhos, eles estão vivos, mas algumas vezes nós achamos que vamos levar a nossa dor até o fim, que não vamos ter mais alegria. E foi exatamente mais ou menos essa sensação que eu tive em dezembro. Eu falei: acho que esse problema aqui eu vou levar para o resto da vida, essa situação aqui. Tudo assim. Mas aí vem a palavra de Deus que fala assim: olha, você não vai levar a tua dor por muito tempo, porque Deus tem um recomeço, tem uma segunda chance, tem uma oportunidade. E eu me lembrei de algumas pessoas na Bíblia que tiveram a segunda chance e não desistiram. Você lembra, por exemplo, do apóstolo Pedro, ainda discípulo, quando ele nega Jesus? Deve ter sido muito forte o sentimento de você saber que você era um dos líderes ali consagrados por Jesus, e de repente você nega Jesus 3 vezes. Não é? E Jesus vai em cima de você. Você sabe que você errou feio. E Jesus vai em cima de você. E ele diz assim: você me ama? Ele diz: eu te gosto. Eu te curto. Você me ama? Eu te curto muito, Jesus. Você me ama? E Pedro vai sendo amassado, né? E ele fala: eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro pega essa segunda chance que Jesus está dando a ele. Ele se transforma num dos grandes pregadores. Vai até o final. E o medroso Pedro que negou a Cristo se torna o corajoso Pedro que enfrenta o império, Sinédrio, Roma e o que precisasse, porque ele pegou essa segunda oportunidade na vida dele e não desistiu. Você crê? Fiquei imaginando Paulo perseguindo os cristãos, matando cristãos, segurando o pessoal. Pessoal, deixa a roupa aqui, pode apedrejar Estevão, deixa aí, deixa aqui, apedreja esse peixe, vai lá, taca a pedra aí, vamos lá. E achando que está fazendo tudo para Deus. E daqui a pouco, de uma maneira sobrenatural, inexplicável, só Deus para dizer, o único que foi salvo dessa maneira, aparece uma luz no caminho de Damasco. Essa luz vem, ele se encontra, e Deus começa a falar para ele: agora você vai trazer o povo das trevas para a minha maravilhosa luz. E ele pega essa segunda chance que Deus está dando para ele, e ele se transforma no apóstolo Paulo que nós conhecemos. Talvez hoje Deus esteja falando esse texto para mim e para você, que Ele está abrindo uma porta para nós, que essa porta muitas vezes é o teu projeto que você achou que estava morto, mas Ele manteve vivo, mas agora é o seu momento de você entrar por esse caminho, e nesse momento é você segurar essa segunda chance, e se transformar na pessoa que Deus diz que você é, para a glória dEle, é dizer: Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então imagina o Jacó dando um pulo, dizendo: basta, e ele sai, ele vai, e ele não desiste, porque ele fala: ainda vou ver meu filho. Agora, quando nós estamos passando por esse processo,
uma outra lição que esse texto me diz é que muitas vezes nós estamos vivendo embaixo de acreditar em pessoas que mentiram para nós. Os filhos de Jacó fizeram ele acreditar numa mentira durante anos e anos. Verdade? Você consegue entender? Por quê? Porque ele não sabia de nada. Ele acreditou. Ele não duvidou. Eu quero liberar uma palavra na sua vida. Muitas vezes Satanás usa dessa mesma estratégia, falando mentiras a você, anos e anos, e fazendo você acreditar que Deus não vai fazer, que Ele não vai realizar, que Ele não vai operar. E nós tomamos como verdade isso. Às vezes pessoas também que nós amamos, sem saber, elas mentem a respeito dos projetos. Mas não que elas mentem porque sabem, elas às vezes nem sabem. Elas chegam do teu lado e falam, isso aí não vai acontecer. Me lembro uma vez que estava orando por um propósito tão forte na minha vida, e eu acreditava muito naquilo, e eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, para mim, quem acredita nisso, nesses propósitos assim, é tudo bobo. Aquela palavra entrou como uma seta no meu coração. Eu tenho certeza que essa pessoa não falou por maldade, não falou por engano, assim, por me enganar, querer me enganar, mas ela era importante para mim, e aquilo entrou no meu coração. E eu aprendo, querido, que algumas vezes as pessoas vão mentir com relação aos propósitos e projetos que Deus quer realizar na sua vida. E às vezes nós estamos acreditando nas mentiras ao invés de acreditar na verdade, que Deus diz para nós que Ele é fiel, que Ele zela pela sua palavra e que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Você pode dizer glória a Deus por isso? E o maior sonho de todos nós deveria ser a experiência dos apóstolos, dos discípulos, quando eles encontraram a cruz. Na cruz, os apóstolos acreditaram que os sonhos deles tinham acabado. Certo? Na cruz eles disseram, não, esse sonho aqui não vai acontecer. A gente esperava que ele fosse o Messias, diz os homens no caminho de Emaús. Nós esperávamos que eles fossem. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou, declarando para todos eles que o sonho, o projeto de Deus estava vivo e continua vivo. E eu quero dizer para você, querido, ainda que você ache que muitas coisas vão acontecer, precisam acontecer, e Deus vai fazer, e eu creio nisso, os projetos maiores de Deus, a salvação, os projetos de transformação, Deus preservou vivo, e nós vamos fazer parte desses projetos de Deus. Ele é para nós, querido, o modelo, daquele que disse, olha, havia morto, havia uma pedra no sonho, havia enterrado o sonho, mas ele abriu a pedra, ele saiu do túmulo, ressuscitou, para dizer, eu vivo e reino para todos sempre. E se você crê, você vive e reina comigo para todos sempre. Isso para mim é muito forte. Porque muitos projetos e sonhos a gente só pensa na questão humana, material aqui. Mas Deus está dizendo na palavra dele, eu fiz como José. Preservei meu filho vivo, ressuscitei. Morreu e ressuscitei. Para que você tivesse vida e que você acreditasse, que desse um basta no seu sofrimento, no seu pecado, na sua dor, e pudesse viver a glória que o meu filho tem para dar a você. E assim como José trouxe muitos presentes, eu creio que espiritualmente o Senhor Jesus nos cobriu de presentes e de glória. Você pode dizer amém por isso, querido? Agora, quando eu penso nisso, eu entendo que meu espírito precisa reviver diante dessa oportunidade que Deus está me dando, tanto espiritual, como os projetos que Ele tem no meu coração. Eu preciso me alegrar e dizer, Deus, muito obrigado por essa segunda chance que Teu Filho me deu. A segunda chance
de estar vivendo às vezes acreditando numa mentira de Satanás, de estar pensando às vezes que não há salvação nem transformação, que tudo é desse jeito, que todo homem não tem esperança. E eu posso agora ver que o Senhor guardou o seu projeto de restauração e salvação para a minha vida. E eu quero aproveitar essa segunda chance que o Senhor está me dando, porque agora eu creio na tua palavra e quero viver a restauração, o renovo dessa palavra. Ou você pode ouvir a história de Jesus e dizer: que legal, será? Será que eu me entrego mesmo? Será que eu vou? Será que eu creio? Será que eu acredito? Eu entendo que Deus, quando nos chama, Ele nos chama não para ser pessoas religiosas. Ou seja, muito bom, eu vou à igreja, muito bom, isso é bom. Muita gente falta muito na igreja. Eu vou fazer aqui esses costumes. Mas eu não entendo que Jesus está falando disso na palavra. Ele está dizendo assim: olha, você, eu, estávamos presos, mortos, embaixo de uma mentira que Satanás semeou no coração lá atrás de Adão, de Eva, e que fez com que toda a humanidade caísse em pecado. Mas eu preservei para vocês a salvação por meio do meu Filho. E agora dou a vocês a chance de vocês tomarem posse de todo o despojo, de todas as bênçãos espirituais que o meu Filho tem. E essa é a chance que Jesus nos dá, de você olhar e dizer assim: eu quero viver ainda nessa vida a experiência, a comunhão, porque Jesus está vivo. Essa é a palavra que Deus toca no meu coração. Eu quero fazer parte desse projeto. Agora, terminando, quando eu olho para toda essa história, eu penso que algumas pessoas não querem avançar. E talvez Jacó seja um exemplo de alguém que disse: eu vou avançar, eu vou levantar, eu vou ir na direção, porque José está vivo. Algumas pessoas, elas não vão querer avançar. E eu acho que Jacó é um exemplo de quem quis avançar, porque ele entrou e foi morar no Egito. O que eu penso é que algumas pessoas vão ver toda essa palavra, vão ver tudo que Deus está dizendo, que teu sonho está vivo, que a porta está aberta, vai acontecer lá o milagre, eu creio que Deus vai preparar. A própria salvação é um tipo onde que Jesus foi escondido por Deus e depois revelado a nós, amém? E tudo isso, todos os despojos de José, sejam eles material ou sejam eles espirituais, Deus já derramou sobre a sua vida. Mas tem gente que não vai querer avançar. Ele vai dizer: é isso aí, pastor, eu entendi, mas isso não é para mim. Hoje eu desafio você a fazer como Jacó, jogar suas desculpas fora, jogar a racionalização fora, jogar a sua incredulidade fora, dar um basta nesses pensamentos que ficam na sua mente e que não deixam você tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem. Dá um basta, querido, e dizer assim: Deus, eu quero viver as promessas que o Senhor tem guardado para mim. Eu quero ir na direção dessa porta que o Senhor abriu. Não fazer como eu fiz, quando Deus me deu a bênção de eu poder ir. Eu acabei não contando no final da história, fui, tá? Depois de tentar desanimar muitas vezes aquela mulher, e ela disse assim para mim, eu fiquei quieto, porque ela disse assim: eu tenho certeza que você vai estudar mais um ano e vai ficar melhorzinho, você vai. Eu me lembrei da palavra de Balaão, que a mula fala para ele, né? A mulher brigou comigo, liga pedindo desculpa, eu fico falando com ela: não, deixa. Dá um basta, meu irmão. E fala: Deus, eu quero tomar posse de tudo aquilo que o Senhor está dizendo que está vivo e que é meu, para a glória do teu santo nome. Reaviva o teu coração, meu irmão. Reaviva. Quando o nosso coração está morrendo, a gente fala um monte de coisa, a gente não recebe. A pessoa fala para você: vamos fazer, você fala: já tentei. A gente fala assim: olha,
Experimenta isso, muda isso. Você fala, não vai dar certo mesmo. Quando o coração está morrendo, não recebe, meu irmão. Mas quando o coração está cheio de alegria, você diz, basta, eu vou na direção do que Deus tem falado ao meu coração, porque Ele é fiel para cumprir. A palavra que Deus me deu é essa. Você que acha que teu sonho está morto, Deus preservou o teu sonho vivo. Mas você precisa levantar. Parar de dar desculpa. Não foi do jeito que você queria. Foi lá no Egito. Vai lá então. Aceita a porta que Deus está te abrindo. Para de ficar discutindo com Deus. E diz, basta o que as pessoas estão falando, se eu não consigo, eu vou tomar posse. Porque ainda nessa vida, eu vou viver todas as promessas que Deus fez. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus, meu irmão? Você recebe essa palavra?